Olá, pessoal. Meu nome é Ana Carolina. Sou aluna da graduação de licenciatura em Filosofia da Universidade Federal do Piauí, do campus Teresina. O meu projeto de pesquisa tem como título Uma análise da biopolítica no interior do pensamento de Hannah Arendt, tendo como professor orientador Fábio Abreu dos Passos, que também é coordenador no núcleo de pesquisas Hannah Arendt na universidade. Inicialmente, é necessária uma breve introdução da autora. Hannah Arendt foi uma filósofa política alemã de origem judaica que, ao vivenciar os horrores cometidos pela perseguição nazista durante a Segunda Guerra Mundial, dedicou a vida a estudar temas como violência, totalitarismo e a essência da condição humana. Suas obras, dentre as quais cabem citar A Condição Humana, Origem do Totalitarismo, O que é Política e Sobre a Revolução, refletiram de forma realista o caos político do século XX. Seus pensamentos também fazem conexões com Heidegger, Marx, Agamben e Foucault, dentre outros nomes importantes do cenário da filosofia. Nas últimas décadas, o conceito de biopolítica tornou-se um dos alicerces da filosofia política contemporânea, permitindo a compreensão, desde a modernidade, do âmbito político e suas implicações nas sociedades vigentes. Inicialmente, faz necessário percorrer os caminhos da biopolítica traçados por Michel Foucault George Agamben, e posteriormente trazer à luz os elementos biopolíticos implícitos no pensamento de Hannah Arendt, no intuito de clarificar o entendimento acerca da conexão entre biopolítica e os regimes de exceção. Em primeiro lugar, é imprescindível lembrar que o conceito de biopolítica foi elaborado por Michel Foucault e compreende as formas de exercício do poder voltadas para o controle e o gerenciamento da vida humana em seu sentido meramente biológico, para que seja produzida uma população útil e dócil. Logo, a política transforma-se em biopolítica quando a vida humana passa a ser o centro e o cuidado da política. Nesse sentido, e na perspectiva de Agamben, filósofo italiano, biopolítica é o que acontece quando o homem político se torna obcecado com a sua existência como um ser vivo natural e as espécies e os indivíduos como simples organismos vivos se tornam o que está em jogo nas estratégias políticas. E embora as definições acerca da biopolítica encontrem-se ausentes nas narrativas arendtianas, é crucial a análise de obras específicas da autora, como as principais citadas anteriormente, no intuito de clarificar o entendimento acerca da conexão entre biopolítica, o interior de seu pensamento, e os regimes de exceção. A minha pesquisa contém um objetivo central, que se desmembra em dois objetivos específicos. O objetivo geral é analisar a biopolítica no interior do pensamento filosófico-político de Hannah Arendt, e os objetivos específicos são explicitar os elementos constitutivos do fenômeno político denominado biopolítica e compreender de que forma a reflexão acerca da biopolítica auxilia o entendimento sobre os regimes de exceção ocorridos na contemporaneidade, como a ditadura civil-militar brasileira. A metodologia utilizada foi com base em pesquisas bibliográficas, nas quais eu tomei como eixo diretor a análise de algumas obras centrais do pensamento arendtiano, e além dessas obras, adotei livros e artigos científicos publicados por estudiosos da área que corroboram os conceitos de Arendt na contemporaneidade. A partir de muitas rodas de discussões e leituras, obtive alguns pontos-chave em meus resultados. Segundo Hannah Arendt em A Condição Humana, a era moderna é marcada pela inversão do ponto central da política, quando o cuidado com o homem sobrepõe-se ao cuidado com o mundo, e a hierarquização do labor sobre as outras atividades da vida ativa simbolizou a vitória do animal laborans, a reclusão do homem para o interior de si mesmo e a restrição da atividade do pensamento. É importante esclarecer que, como vida ativa, Hannah Arendt pontua a tripartição da vida, em labor, que constitui a vida biológica do homem em sua natureza, em trabalho, que designa o artificialismo da humanidade, e a ação, que simboliza a pluralidade humana, constituindo a base da vida política. Logo, com o advento da modernidade, que Arendt caracteriza pela vitória do animal laborans, ou seja, pela supervalorização da vida, da produção da cultura do consumismo desenfreado, representa uma sociedade cuja principal preocupação é a garantia de sua própria existência, alienando das preocupações de ordem pública, de onde urge o nascimento da sociedade de massa. Em sua obra Origem do Totalitarismo, a autora esclarece elementos que se cristalizaram entre o final do século XVIII até o século XIX e contribuíram para o surgimento dos regimes totalitários, tais como a decadência do Estado-nação, o racismo ou antissemitismo contra os judeus, o imperialismo e a ideologia, fomentando massas atomizadas de indivíduos que tinham como atributos comuns o isolamento, a falta de interesse com o bem coletivo e a apatia política.
Nesse sentido, a preocupação pelo interesse de um grupo ou de uma classe foi substituída pela preocupação da sobrevivência de cada um. A apatia e a hostilidade pelos assuntos de cunho coletivo estavam inauguradas. Quando se fala de totalitarismo, é importante lembrar dos campos de concentração, que apesar de não serem oriundos desses regimes, tornaram-se intrínsecos a eles, de modo que não existe totalitarismo sem campos de concentração e extermínio. Eles desencadearam uma animalização humana extrema, destruindo a capacidade política e circunscrevendo o homem à sua natureza puramente biológica. A partir do plano de fundo exposto, é de suma importância associar os efeitos provocados pelas ditaduras civis militares do Cone Sul latino-americano em prol da compreensão da ênfase na luta pela manutenção da democracia na contemporaneidade, à luz dos regimes de exceção. Nesse contexto, no Brasil, apesar das conclusões dos relatórios da Comissão da Verdade, finalizados em 2014, que viram claros indícios de mortes, desaparecimentos e torturas, a especulação se o golpe de 64 foi inevitável ainda é discutida. A supressão da liberdade pela necessidade e a consequente alienação dos indivíduos quanto ao mundo, espaço de manifestação da política, fragiliza as bases democráticas. Segundo Daniel Aran Reis, autor de Ditadura e Democracia no Brasil, o melhor auxílio para a manutenção da democracia é o pensamento crítico. A partir de toda essa pesquisa, é possível concluir que o caos político do século XX não se concentra exclusivamente na supressão da liberdade atrelada à política, mas também na possibilidade de sistemas políticos, inicialmente com bases liberais, serem contaminados pelas práticas totalitárias e ditatoriais. Assim, é importante manter-se consciente de que a restrição da liberdade, a repressão da pluralidade humana e a corrupção do poder através da política constituem fatores de perigo constante para a política dos sistemas liberais. Portanto, é imprescindível uma reflexão acerca dos riscos da continuidade de regimes totalitários na contemporaneidade, a partir da explanação de seus impactos destrutivos para a humanidade. A supressão da liberdade, da pluralidade e da consciência nos remonta à absolvição total da faculdade de pensamento, acarretando a ausência de criticidade, a redução da espécie à sua condição exclusivamente biológica. Nesse viés, o estudo político de Hannah Arendt permanece atual e digno de reflexão. Aqui pontuei algumas das referências bibliográficas que utilizei, e então essa foi uma breve apresentação da minha pesquisa realizada ao longo de um ano. Muito obrigada pela atenção.